Todos nós conhecemos o texto de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lutero chamou esse texto de uma miniatura de evangelho. O amor de Deus é admirável, não porque o mundo é grande e inclui tanta gente, mas porque o mundo é tão mau. O mundo é tão ímpio que João e outras passagens proíbem os cristãos de amá-lo ou de amar qualquer coisa do mundo. Está em 1 João capítulo 2, versos 15 a 17. Deus não amou as coisas do mundo, nem as suas práticas pecaminosas. Ele amou as pessoas. A questão é que você não pode ser salvo em seus pecados. Não pode salvar a si mesmo, nem pode ser salvo por ritos sagrados. Deus providenciou uma saída para você e agora te diz que você não pode escapar sem negligenciar tão grande salvação como diz o livro de Hebreus. E agora algumas questões desse verso. Primeiro, porque Deus amou. Há três grandes verdades sobre esse amor. Primeiro, o amor de Deus é eterno e incondicional. Nós não merecemos. Nos amou quando éramos inimigos. Nos amou apesar de sermos pecadores. A segunda questão, de onde veio esse amor? Dele mesmo. Deus é amor. E qual a dimensão desse amor de Deus? O comprimento alcança todos os homens, desde Adão até o último homem. A largura envolve todas as nações, raças, povos e tribos. A altura mostra que este amor brotou do coração de Deus. E a profundidade revela que esse amor desce ao encontro do mais miserável pecador. Um segundo ponto. A salvação é grande por causa da sua amplitude. Veja, Deus amou o mundo. E aqui temos três coisas importantes. A primeira, a extensão do mundo amado por Deus. Quando Deus conversou com Nicodemos, possivelmente este imaginou que o Messias viria para o povo judeu. E Jesus declara que o seu amor é para todas as raças, todos os povos, todas as tribos. Deus não fez acepção de pessoas, ama o rico, o pobre, o doutor, o analfabeto, o jovem, o velho, o religioso, o ateu. O segundo ponto, o que havia no mundo para que Deus o amasse? Nada digno do amor. A ênfase não é que Deus seja capaz de amar um mundo tão grande, lembra disso? Mas sim que seja capaz de amar um mundo tão mau. E o terceiro, a quem que Deus amou? Deus amou os perdidos, os pecadores de todas as raças, tribos, línguas. Deus ama aqueles que não são dignos de serem amados. Deus ama apesar de ser rejeitado. Um outro ponto, porque Deus amou tanto o mundo. O amor de Deus, primeiro, é indescritível. Ele não pode ser traduzido em palavras. Amou de maneira sacrificial. Ele entregou tudo. Segundo, o amor de Deus é eterno. Você sabia que Deus amou você antes de você nascer? Antes de lançar os fundamentos da terra, Deus já amava você. Ele nunca desistiu de você. Ele não abre mão de você. E o terceiro, o amor de Deus é deliberado. Deus escolheu amar você e o escolheu para Ele. Ele nos amou, nos adotou em sua família. Ele nos amou, nos escolheu para sermos seus filhos, seus herdeiros. Nos amou com amor eterno, nos atraiu para Ele, como diz a palavra, com cordas de amor. Que amor maravilhoso! Um quarto ponto, a salvação é grande por causa da sua dádiva. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito. O preço da nossa salvação, qual foi? Quem muito ama, muito dá. Cristo é o dom de Deus a você. A dádiva de Deus implica sua encarnação e morte. Não foi por ouro ou prata que Deus redimiu você. Deus comprou você mediante o preço de sangue, o sangue de seu Filho. Um terceiro aspecto, o que foi esse dom? Sabe, foi o dom do Filho unigênito em quem Deus se compraz. Deus deu aquele que era um com Ele mesmo. O Pai nos deu tudo, deu o seu Filho. O que mais Ele poderia dar para você? E um quarto ponto, como Ele nos deu o seu Filho unigênito?
Deus enviou seu Filho em exílio entre os homens. Jesus se esvaziou, nasceu numa estrebaria, cresceu numa carpintaria, morreu numa cruz. Deu seu Filho para tornar-se pecado e maldição, para sofrer as mais terríveis angústias. E um quinto ponto, veja, a cruz não é a causa do amor de Deus, mas o resultado. Deus não nos amou porque Cristo morreu por nós. Cristo morreu por nós porque Deus nos amou. O amor de Deus é a causa, a cruz é a consequência. E um sexto ponto, quando Deus deu o seu Filho unigênito, antes da fundação do mundo. Apocalipse 13:8 diz assim, olha, o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Um quinto ponto, a salvação é grande por causa da sua oportunidade. Veja, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Sabe, a salvação não é resultado das obras que fazemos, mas da fé que depositamos em Cristo Jesus, esteja certo disso. E um sexto e último ponto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a questão. Vida eterna, gente. A salvação é grande por causa da sua oferta. Deus tem dado vida eterna para você. Sabe, não é vida passageira, é vida eterna. A vida eterna estará com você na infância, na adolescência, na juventude, na velhice, na eternidade. Estará com você se você chegar aos 70 anos. Estará com você se você chegar a ser um centenário. Se você vier à sepultura, terá seguimento na ressurreição por ocasião da volta de Jesus. Gente, vale a pena. A questão é o seguinte, não perca essa oportunidade. Se essa salvação está disponível a você, abrace de todo o coração, porque Deus te ama muito. Que Deus te abençoe.